Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Meus amados irmãos, nós vamos nesta noite gravar nosso segundo programa, nosso devocional de quarta-feira, e eu gostaria primeiramente de orar com os irmãos. Hoje, a partir da meia-noite, nós vamos participar de uma corrente de oração promovida pela AME. A AME é a Associação Evangélica de Pastores aqui de Barra de São Francisco, e o nosso horário para oração é todos os dias até o dia 6 de abril, das 18 às 19 horas. Nesse período, 18 às 19 horas, gostaria de conclamar a igreja para que nós estivéssemos orando pela igreja, pelo nosso município, pela saúde pública, os profissionais, e nós vamos orar neste momento, mais uma vez nesse dia. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos colocar diante da presença do Senhor a vida de todos os irmãos, familiares, ó Deus, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, para que sejam alvo da Tua graça, ó Deus, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a vida deles, para os abençoar. Receba a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com os amados nessa noite um texto muito oportuno para todos nós, baseado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo número 11, do versículo 5 até o versículo de número 8. Do versículo 5 até o versículo 8, só 4 versículos da palavra de Deus, e é uma parábola, e a parábola diz o seguinte: disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Amém. Queridos irmãos, esse texto, essa parábola de Jesus, ela foi proferida dentro do contexto da vida de oração da igreja, Lucas vem relatando a respeito da oração, e chega nesse ponto, Jesus conta essa parábola sobre um amigo inoportuno, e a palavra chave desse texto é importunação, ou o incômodo, provocar incômodo. E eu quero desenvolver com os irmãos a ideia do ministério da igreja como uma igreja viva, uma igreja madura, uma igreja preparada, uma igreja que está pronta para enfrentar todas as dificuldades, todas as intempéries que a vida possa lhe oferecer. E nesse sentido nós temos aqui pelo menos 3 grandes lições que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Em primeiro lugar, que uma igreja viva é uma igreja que ela não é surpreendida, ela não é tomada de surpresa. Nós vemos aqui, queridos irmãos, esta situação da parábola de Jesus, e em resumo, um pai de família com sua família já estava acomodado, já estava dormindo, e de forma surpreendente chega um amigo de longe e, passando por aquela região, pediu pousada. Naturalmente, o viajante ele tinha não somente a necessidade de um local para dormir, porque estava cansado, mas também com certeza estava com fome, e não fazia sentido um anfitrião deixar o seu convidado dormir na sua casa com a barriga vazia. E nesse sentido, querido, foi que ele tomou conhecimento da situação da sua casa, provavelmente ao ter chamado a esposa para ver o que podia ser oferecido para aquele amigo, para aquele visitante.
ele tomou consciência de que a sua casa não tinha nada para oferecer aos visitantes. E a saída seria realmente tomar emprestado do vizinho mais próximo. Foi o que ele fez. Chegando lá, ele chamou, mas o vizinho também já tinha se recolhido, né, para o seu leito, juntamente com a sua família, e ele não queria atender o seu vizinho por não estar numa hora adequada e porque também a família dele já tinha se recolhido. E a primeira lição que nós aprendemos, portanto, queridos irmãos, é que uma igreja madura, ela se antecipa. E a igreja que se antecipa é uma igreja que não é surpreendida, ela não é pega de surpresa. E nesse sentido, queridos irmãos, nós vemos claramente muitas pessoas faltosas com as suas vidas devocionais, faltosas com seus compromissos com a igreja, faltosas com seus compromissos com Deus, faltosas com seus compromissos com a congregação, mas em tempos de adversidade como as que nós estamos vivendo, né, na hora do aperto, precisa de correr e pedir ajuda, porque não tem como suprir suas próprias necessidades. Mas uma igreja madura, um crente maduro, uma família madura, eles não são surpreendidos de forma a serem, não estarem preparados para aquela situação. É a primeira grande lição que nós aprendemos. A palavra de Deus diz em Provérbios que as formigas, elas não são surpreendidas, porque no verão elas fazem a sua cega, eles fazem a sua colheita, para que no inverno elas tenham o que comer. E assim também como as formigas, meus amados irmãos, nós precisamos de ter vigilância e trabalharmos com antecipação e termos reservas na nossa vida, como a parábola das 10 virgens nos relata em Mateus no capítulo 25, dizendo que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas eram aquelas que não tinham reservas, as prudentes eram aquelas que vinham vigiando durante todo o aspecto da sua vida. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a igreja que se antecipa, a igreja que se prepara, a igreja madura, a igreja que busca, a igreja que se desdobra, que cumpre as suas tarefas, também não é uma igreja envergonhada, não passa vexame, não passa vergonha. Veja bem, meus amados irmãos, como seria a situação daquele pai de família diante do seu amigo que veio de longe. Podia ser um amigo só, podia ser um parente, podia até nem estar sozinho, mas de ele ter que admitir que na sua casa não tinha nada preparado, não tinha reserva, e por isso mesmo ele teve que sair e pedir emprestado. A igreja que se antecipa, a família que se antecipa, a família que busca, a família que cumpre diante de Deus as suas prerrogativas, as suas tarefas, não é uma família envergonhada, não passa vexame, né? Famílias e pessoas assim, eles enfrentam com sobriedade as dificuldades da vida. E em último lugar, uma igreja madura, uma igreja que se antecipa, queridos, é uma igreja também que está preparada, é uma igreja que aguarda o inesperado. Queridos irmãos, é uma igreja que já prevê o que pode acontecer. E nesses dias que nós estamos vivendo, queridos irmãos, nós precisamos de verdade de estarmos preparados para enfrentar as dificuldades da vida. Meus amados irmãos, como a igreja sabe, esse ano e o ano passado foram 2 anos, né? O contexto de um ano só, mas em 2 anos separados, extremamente difícil para a minha família. Nós tivemos a perda da mãe em agosto do ano passado, e agora em fevereiro Deus levou o nosso pai. E como Deus é generoso, como Deus é bondoso em nos preparar com antecipação para as surpresas da vida. Como é bom a gente estar preparado, como é bom a gente prever as coisas que podem acontecer.
nós enfrentamos de forma heróica quando nós estamos preparados. E a palavra de Deus diz, queridos irmãos, em Mateus no capítulo 24, que se nós estivermos preparados, o ladrão, ele não vai nos surpreender na nossa casa. Dentro deste contexto do capítulo 24, Jesus está falando da sua volta. E assim como nós devemos estar preparados sobre as questões do sustento da nossa casa, como nós devemos estar preparados para as probabilidades, para a surpresa que a vida pode nos oferecer, nós devemos também estar preparados para o retorno de Jesus Cristo. Como eu disse, queridos irmãos, este texto, esta parábola, foi escrito dentro de um contexto de oração. E nós vamos estar preparados para toda e qualquer dificuldade que possa sobrevir sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a sociedade, quando nós estivermos em oração, quando nós nos debruçarmos diante de Deus numa vida de oração. E nós conclamamos a igreja para que nós oremos nesses tempos tão adversos e não somente nesses tempos adversos, para que nós possamos buscar a Deus constantemente na nossa vida. Vamos orar mais uma vez, para que Deus possa ter misericórdia de nós. Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, e nós queremos, ó Deus, que a mensagem desta parábola possa fazer sentido ao nosso coração, possamos acolher com fé, que nós possamos guardar no nosso coração e sofrermos o despertamento que esta palavra se propõe a fazer na nossa vida, que é estarmos em completa e plena vigilância durante todos os instantes da nossa vida. Abençoa a igreja, os irmãos, as pessoas que ouvirem essa devocional, que sejam ricamente abençoadas, pessoas doentes, pessoas infectadas, pessoas de quarentena, que o Senhor possa levar o bálsamo da alegria, do contentamento, do regozijo no lar e na vida dos teus filhos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós, graças a Deus, recebemos as nossas revistas da Escola Dominical e estamos ansiosos para que Deus possa nos dar a oportunidade de começar a estudar, tá? Como eu disse para os irmãos, nós pedimos de uma outra editora, que é a Z3 Ideia, a antiga Sociep. Meus amados irmãos, essa revista aqui é a revista dos adolescentes. Nós mudamos a revista e o presbítero Esdra vai ministrar, vai ajudar. Isso aqui é um curso de preparação para batismo, além de ser temas oportunos para os adolescentes, é também uma base para a pública profissão de fé e o batismo. Nós temos vários adolescentes na igreja precisando de ser preparados. Isso aqui é para os adolescentes e essa aqui é a revista dos adultos, treinamento discípulos para a missão, treinando discípulos para a missão, né? Todas as lições são da Z3 e aguardamos com ansiedade podermos estudar. Meus amados irmãos, então nos próximos dias nós vamos estar fazendo a distribuição dessas revistas, desse material para a igreja.